Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos mais uma vez. Nos reunimos aqui para falarmos um pouco mais acerca do tema abordado nesse trimestre para a revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD. Temos por tema nessa lição, nesse trimestre, a integridade moral e espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. Então, estamos estudando o livro do profeta Daniel nesse trimestre e temos falado aí nas últimas aulas acerca da introdução do capítulo 1 e hoje, então, começamos a lição com relação ao capítulo 2. A lição de número 3, ela está com o título dizendo o Deus que intervém na história. Então, o título ou tema dessa lição para hoje, ela trata justamente daquele grande problema que eu referi na introdução, que é com relação à autoria e à data do livro do profeta Daniel, porque existem aí alguns teólogos atuais que se inspiram em outros mais antigos que rejeitam, suspeitam e desaprovam aquilo que é assumido como nós entendemos hoje, como foi aprovado o cânon sagrado. Então, essa ideia de Deus revelando conforme como é que vai ser, como serão os reinos, quais serão, é totalmente desaprovado por essas pessoas. Então, essa lição de número 3 trata justamente sobre o contrário. Trata sobre o Deus que intervém sim na história, que o livro do profeta Daniel está na data que está afirmando estar, e que Daniel sim existiu, e sim temos a autoria confirmada desse livro. Então, por mais que a crítica textual existente desaprova, nós temos também provas irrefutáveis com relação a essa lição também. E a maior delas, como já mencionei, é o próprio Cristo Jesus repetindo e citando o texto do profeta Daniel e assumindo a veracidade de seu livro, bem como ele falou de Jó e tantos outros. Pois bem, o textuário está no capítulo 2, os versículos 20 e 21, que dizem: falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Então, o textuário já declara que Deus é quem é autor de toda sabedoria, é o Senhor de toda força. Então, só pode vir dele. Aqueles que têm, aqueles que recebem sabedoria e força, só podem receber de Deus. A leitura será no capítulo 2, o versículo 12 ao 23. Não leremos porque não é essa a intenção, ela é muito extensa. Porém, eu já inicio salientando os versículos que estão anteriores ao versículo 12, que são o versículo 10 e o versículo 11, para melhor entendermos o que quero abordar aqui. Não quero ficar muito no campo da história, porque, como já disse, nós temos aí inúmeros professores, outros que estão fazendo já isso. Então, eu sugiro que aqueles que tiverem algum probleminha aqui com relação à história, busque mais esses outros demais irmãos. A minha participação, a minha colaboração talvez com uma interpretação de texto, uma exegese de alguma dúvida que possa ainda permanecer, e assim por diante. Os versículos, então, 10 e o versículo 11, tem essa ideia, de que diz assim: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu.
diante da pressão do rei Nabucodonosor de se obter de seus magos, de seus astrólogos, a interpretação do seu sonho, mas não somente a interpretação, mas o que foi o sonho, qual era o sonho, os magos e os astrólogos caldeus estão em aperto, não é? O rei Nabucodonosor tivera um sonho noturno e não consegue se recordar do que sonhou. E ele então, chamando os intérpretes de sonhos, os homens que dão o prognóstico, né, palavra difícil inclusive de se dizer, eles não conseguem interpretar. O rei, todas as vezes que sonhou, conseguia dizer pelo menos o que sonhou. E desta vez não aconteceu assim. E todos os intérpretes, os astrólogos e todos esses homens de seu reino, os contratados, não conseguem. E ficam fazendo ali um imbróglio, tentando ganhar tempo. Certo é que o rei percebe que eles estão tentando ganhar tempo e os ameaça. E na ameaça, esses homens respondem dizendo que não existe como homem algum fazer tal coisa, dizer o que foi que sonhou e ainda dar a interpretação. Dar a interpretação é fácil, é o que eles estão dizendo. E o difícil é você dizer o que foi o sonho. Isso não pertence aos homens, eles vão dizer. No versículo 11 ele diz: porquanto coisa que o rei requer é difícil, ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então, eles estão dizendo que isso é coisa que só Deus pode fazer. No plural dele aqui são os deuses, mas nós sabemos que não existem deuses. Os deuses são criação da mente humana. Só existe um único Deus, e ele é o único verdadeiro, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, mais conhecido como, no nosso português, o Yahvé, é o que mais se aproxima de seu nome na Bíblia Sagrada. Então, não tem como saber o que é que o rei sonhou. E eles estão com medo de morrer, perder suas casas, suas famílias, e eles então dizem para o rei que o rei é que está exigindo demais, não é? Na verdade, rei, o Senhor está nos exigindo coisa difícil para nós. Não existe nenhum rei que faça tal pedido que o Senhor nos está fazendo. Então, caímos aqui naquela ideia do que Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, o versículo 26, diz, né? Jesus perguntou para o jovem: o que é que está escrito? Como é que você lê? O problema não é só o que está escrito. O problema é como é que eu interpreto. A interpretação é que é o problema. Para esse homem aqui, que está falando com o rei Nabucodonosor, ele diz: a interpretação é coisa que você pode amontoar aqui de intérpretes de sonhos, pode juntar muita gente para interpretar, porque isso depende dos homens. Essa interpretação é que gera a humanidade. A divergência de opinião, a divergência de interpretação é que faz um corrupto ser colocado na prisão e com a outra interpretação alguém conseguir tirá-lo de lá. Alguém entrega a sua vida para colocar os corruptos na cadeia e vem um advogado e faz uso da lei, de alguns pontos da lei, alguns erros, algumas interpretações erradas e consegue absolver aqueles que faz pouco tempo que foram aprisionados. Então, o problema da interpretação é que eles estão dizendo que seria coisas que eles poderiam resolver. Agora, o que é que vai na alma do homem, na mente do homem, isso os homens não podem fazer. Realmente eles declararam a verdade, não é? Somente Deus pode esquadrinhar a mente e o coração humano. Já disse também o profeta. Pois bem, lá em Lucas 10, 26, a palavra no grego lá é anagnoskeis. Anagnoskeis, ou como melhor entender, nós não somos gregos
e podemos falar de forma mais aportuguesada. Então, é uma palavra mais como é que você lê, não é? Então, esse é todo o problema. Quando estamos tratando de uma escatologia, também tem essas questões. Certo é que o rei, então, manda matar todos esses sábios, manda aniquilá-los, porque eles não conseguem dar a interpretação. Ele está completamente chateado com isso, não é? Perdeu a noite de sono, possivelmente passou toda a madrugada tentando se recordar o que foi que sonhou e não conseguiu. E quando teve a primeira oportunidade de mandar chamar todos os seus intérpretes, ele está completamente furioso, porque ele sabe que o sonho era importante. Ele sabe que o sonho tratava de algo com relação ao reino, ao futuro, e ele então está disposto, inclusive, a mandar matar todos os intérpretes. O que nós encontramos então na lição é justamente essa diferenciação entre Daniel, os seus amigos, não é? E esses magos. O rei viu uma estátua. A estátua tinha uma formação de matéria-prima totalmente diversificada. Ela era de matéria-prima diversificada e existe uma interpretação para cada matéria que está nessa estátua. Como eu falei, se alguém quiser ver outros ensinadores falando sobre esses reinos, períodos e tal, eu aconselho que procure também aí mais algum irmão para te auxiliar. Eu não vou falar exaustivamente sobre esse assunto, porque nós temos outros irmãos, muitos excelentes irmãos que já falaram sobre esse assunto. O que cabe a mim aqui é justamente falar sobre essa diferenciação do Daniel e de seus amigos, a belíssima atitude do Daniel perante o rei, perante a notícia da morte, não é, do decreto que o rei expôs ou emitiu de matar os sábios da Babilônia por falta de interpretação, a humildade, não é, a humildade dele com relação a um problema, para lidar com o problema, não é? E o Daniel, então, consegue ter isso. Consegue parar, consegue pedir um tempo, consegue buscar ajuda com os amigos e orarem a Deus. Isso é muito importante. Não basta ter sabedoria. Toda sabedoria só pode prover de Deus, como li no princípio e falei. Então, se a sabedoria vem de Deus, devemos buscar nele. Ainda que eu entenda que o Senhor Deus tem me usado, eu não posso soberbamente sair já anunciando interpretações como se aquilo pertencesse a mim, não é? Deve-se haver sim um período para oração, deve-se haver sim um período para consultar outras pessoas. E acho muito importante nós falarmos disso aqui de forma teológica, não é? Eu ouvi recentemente um pregador que ele dizia isso, Paul Washer dizia isso, que quando de repente ele tinha alguma revelação, estudando a Escritura, lhe vinha ali algum lampejo, alguma iluminação, alguma revelação, ele não ficava com aquilo como se fosse dele particular somente. Né? Vou publicar aqui o que eu recebi, vou pregar o que eu recebi, nada disso. Ele disse que ele ia procurar os antigos, ou seja, consultar os livros antigos para saber como é que eles interpretaram aquilo. Será que eles tiveram tal pensamento com relação a este versículo ou aquele? Será que essa visão, essa revelação, esse lampejo que eu estou tendo de determinado texto, será que isso realmente vem de Deus? Então, vamos consultar outras pessoas, porque uma sabedoria que só é minha tem alguma coisa errada. Não é? Uma revelação que só veio para mim cheira a heresia, tem cheiro de heresia. Não é? Então devemos tomar muito cuidado. Daniel
precisava sim, era urgente, precisava dar uma resposta, porém ele pediu um tempo para orar, para não buscar no seu intelecto, para não buscar no seu coração, para não buscar em si mesmo, mas para buscar no autor da sabedoria, no Deus que é a sabedoria, no Senhor Deus Todo-Poderoso. E consultou também os seus amigos, para que os amigos também o ajudassem. Lógico que nós também entendemos que Daniel é judeu, Daniel tem uma criação, como eu falei, e ele sabe se comportar perante tamanha grandeza, tamanha necessidade. Nós hoje também temos essa possibilidade. Nas empresas que trabalhamos, nas faculdades, na onde estamos, no contexto que estamos inseridos, temos certeza que podem surgiram e surgirão outras oportunidades tais como essa. Como é que eu vou agir? Como é que eu respondo a isso? Vou agir de impulso? Vou dizer o que veio na minha cabeça? Vou dizer o que veio no meu coração? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, eu não posso confiar no meu coração. Não posso confiar naquilo que vem à mente. Deve haver uma pesquisa, deve haver um juízo sobre isso, para que não haja erro, para que haja livramento, não é? Para que haja livramento. Então, a sabedoria pagã foi fracassada, eles não podiam fazer isso, e quando então o Daniel dá a interpretação verdadeira ao rei, ele demonstra com isso que nosso Deus é um Deus soberano, que intervém na história, que está participando da história e que está atuando na história. Esse Deus que está fora, não é? Esse Deus esquisito que está fora de toda a história, não é o Deus verdadeiro, não é o Deus de Israel, não é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus que intervém na história. Nosso Deus é o Deus que participa da história, não é? Então, a interpretação de Daniel revela esse Deus, o Deus verdadeiro, que consegue então entrar na mente de Nabucodonosor e consegue ver o que Nabucodonosor sonhou. Já que os seus próprios magos, astrólogos e coisa que valha, não conseguiam dizer, Daniel está dizendo, já que eles mesmos assumiram, já que eles mesmos afirmaram que somente os deuses podem fazer isso, eu estou dizendo para o rei que eu sirvo a um Deus, e esse Deus sabe dar a interpretação do sonho sem que a pessoa diga que sonho foi que aconteceu. Qual foi o sonho? O que eu sonhei? O que foi sonhado? Deus é capaz de fazer isso. Somente Deus é capaz de fazer tal coisa. A narração do Daniel, a explicação de cada período, né, falando de cada matéria-prima que está ali naquela estátua, ele narra os períodos dos reinos que virão. E o Nabucodonosor ouve tudo aquilo. Na próxima lição, no capítulo 3, nós vamos ver que ele vai querer fazer uma estátua sua totalmente de ouro, já que a cabeça de ouro dessa lição aqui, ou desse texto, é o reino dele. Então ele entende que ele precisa ter um reino que se prevaleça, que se estabeleça, que perdure por todo o sempre, não é? Mais ou menos assim. Ele quer uma longevidade de reino, então ele procura erguer aquela estátua de ouro. Ele entende o que Deus está falando para ele, porém não se rende ao que Deus está falando para ele. Deus está apenas começando uma obra de revelação a Nabucodonosor, para que Nabucodonosor entenda que só existe um Deus, e só ele conhece toda a história, e só ele intervém na história. Só ele é o Deus que tira o rei e coloca o rei. Ele é quem conhece os tempos, ele é quem
diminui o tempo dos reis. Está escrito assim, a interpretação é mais ou menos essa, parecido com isso, quando ele fala lá sobre a mudança do tempo, as estações, não é? Ele está falando de a duração longa de um tempo e a duração curta de um tempo, que é apenas 1 hora, ou aproximadamente isso. Então, esse Deus que Daniel está revelando ao Nabucodonosor, ainda que agora seja só um princípio disso, esse Deus está mostrando para o Nabucodonosor isso, que ele é quem estabelece reinos, ele é quem tira reinos. Nos dias que estamos vivendo, é dificílimo nós entendermos isso, tamanha tragédia, tamanhos problemas que acontecem nas nações. Porém, se nós cremos na Bíblia, que existe o livro do profeta Daniel, nós devemos entender que esse mesmo Deus que apareceu aí com esse sonho a Nabucodonosor e que interpretou o sonho na boca de Daniel, é o mesmo Deus hoje. É o mesmo Senhor Deus que continua tirando o sono de presidentes, continua atuando na família de presidentes de nações, continua agindo em toda a história. Não é porque eu vejo tragédia numa nação ou em outra que o Senhor Deus não existe, ou porque ele não está atuando, é porque não existe. Se ele permite a fome, se ele permite a tragédia, é porque ele não existe. Isso não é verdade. Existe uma interpretação sobre isso, sobre a questão do mal, sobre a questão da teodiceia. Existe uma resposta para isso. O Senhor Deus intervém na história, o Senhor Deus continua administrando os reis das nações. E tudo, exatamente tudo está ao seu devido controle. Deus está governando, Deus está agindo no nosso cosmo, no nosso mundo. O Senhor Deus continua no controle de todas as coisas. Isso é o que mais me chama a atenção, talvez o que mais precisamos aqui é tomar cuidado nessa lição, para não nos perdermos muito também. Então, essa é a grande realidade da lição de número 3. O Senhor Deus intervém na história, o Senhor Deus revela, o Senhor Deus conhece o profundo e o escondido, aquilo que ainda não aconteceu. O Senhor Deus atravessa com a sua visão tudo isso e narra a quem Ele quiser. Continua sendo Deus. Não como se Deus estivesse vendo coisas que ainda estão por acontecer. A Bíblia diz que Ele anuncia o fim desde o começo, ou seja, o Senhor Deus está narrando coisas que Ele mesmo fará acontecer. Deus não está abrindo uma janela do escuro para ver coisas que ainda não sabe. O Senhor Deus está revelando coisas que Ele mesmo fez. A eternidade para Deus é uma coisa só. O mundo dos homens existe tempo. O mundo de Deus não existe tempo. O mundo dos homens foi criado e no que foi criado existe o princípio. Como disse Gênesis 1, do Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Então a primeira coisa que Deus criou foi o princípio. O homem está sujeito a tempo, princípio, e Deus está atuando no tempo humano. Meus irmãos, que Deus ajude a todos e que dê graça a cada um de nós para continuarmos crendo nesse Deus soberano que intervém, que age na história e que conhece o futuro, o presente, o passado e que nada é impossível a Ele. Que Deus nos ajude, no nome do Senhor Jesus, e até a próxima. Amém.